Seu filho está tossindo demais, começou o friozinho aqui em Guarapuava e isso é uma coisa que muitas mães se queixam, né? Eu tenho 2 filhos pequenos e muitas mães da escola já falaram que já levaram os filhos para constar com a doutora Mariana Saciloto, que é a nossa convidada de hoje, já está aqui com a gente, porque começou esse frio, foi na semana passada, já tem muitas crianças tossindo, nariz escorrendo. Então, esse é o 20º podcast do Conexão Mais Saúde e esse assunto eu tenho certeza que você vai acompanhar até o final. Tudo bem, doutora Mariana? Tudo bem, e você? É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Para nós é uma honra ter a doutora Mariana aqui, porque eu sei que provavelmente umas 2 semanas para cá a tua vida deve estar mais agitada ainda, uma loucura maior ainda, né? Após o Covid, principalmente, as doenças respiratórias explodiram, né? Então, a gente tem tido uma frequência tanto de infecções quanto de tosse bem grande, até um pouco antes do frio, a gente já tem observado desde que as crianças já voltaram para o ambiente escolar. Então, a tosse é a principal queixa que a gente tem, né, no consultório hoje. Ou tosse seca, ou tosse com catarro. Então, o principal desafio aí do alergologista, do pneumologista, para tentar fazer um diagnóstico e poder ajudar, né, esses pacientes a pelo menos terem uma qualidade de vida melhor, porque isso acaba impactando, né, na qualidade de vida das crianças e das pessoas que têm tosse persistente, né. E qual que é a diferença, até assim, qual que é a diferença tosse seca para tosse com catarro? Porque até eu mesmo como mãe, eu tive um episódio com o Cauã, que foi em 2022, que foi bem sério, e até então ele nunca tinha tido essa tosse seca. Sempre era aquela tosse que tu percebia que era de gripe, de resfriado, né? Qual que é a diferença para as mães, pais ou responsáveis que estão nos acompanhando? É uma tosse, a tosse, né, para explicar, assim, ela é um sintoma de defesa, né? Então, se há tosse, é porque tem alguma coisa na via respiratória. E a principal causa é a inflamação. Então, falando da asma, que é a principal causa de tosse seca, né, nos pacientes, a asma ela é caracterizada por uma tosse que inicialmente é seca e depois ela evolui para produtiva, para consecreção, porque a gente tem muco no nosso trato respiratório. Então, essa produção de muco ela faz parte de uma defesa natural que a gente tem. Então, e também se há algum processo infeccioso ou inflamatório nessa via respiratória, vai haver produção de secreção em seguida. Para a gente diferenciar se isso é tosse de uma alergia, ou tosse da asma, ou é um resfriado, ou é uma gripe, normalmente a gente tem outros sintomas associados. A asma, a rinite alérgica, ela é caracterizada por sintomas na ausência de febre, na ausência de infecção que a gente fala. Então, a gente de repente começa a tossir, ou de repente começa a espirrar, ou coça o nariz. Então, existem alguns vírus que não fazem febre, mas normalmente tem alguém que você teve contato, ou na escola, ou em casa, com os mesmos sintomas. Nos quadros alérgicos, esses sintomas eles ocorrem na ausência de outros sintomas de infecção. E como que as consegue distinguir, assim, os pais que estão em casa conseguem saber, ah não, isso aqui é uma tosse, alguma coisa mais alérgica, e isso aqui é mais um resfriado. Tem como saber quando é uma alergia e quando é um resfriado, não comum, mas um resfriado que depois pode levar a gripe, né? Por definição, né, os quadros alérgicos, a asma, ela tem que ser recorrente e o paciente tem que estar bem nos intervalos. Por exemplo, eu tenho tosse, chiado, falta de ar, né, tem algumas pessoas que só têm tosse e nos intervalos eu estou bem. Numa gripe, num processo de infecção, esse episódio dura pouco e ele não fica se repetindo, né? Então, essa é a diferença. Quando a gente tem algum processo infeccioso, normalmente eles são sazonais, são nessa época, outono até a primavera, que aqui para nós vai de maio até setembro, outubro, é a época onde há bastante infecção respiratória. Então, quando esses quadros são mais limitados, eles são normalmente virais ou bacterianos. Quando não, quando a criança o tempo todo está tossindo, qualquer estímulo, mudança de temperatura, exercício físico, ou às vezes sente um cheiro forte,
tem sintomas, provavelmente isso deva ser investigado pensando num quadro de asma, por exemplo. E a questão de gravidade, um é mais grave que o outro ou não? Ou os cuidados têm que ser também bem semelhantes, assim, os mesmos cuidados? Depende porque os fatores de gravidade eles podem acontecer tanto numa infecção quanto numa crise de asma, por exemplo. O que a gente tem que ficar de olho, né, principalmente nas crianças, é o estado geral da criança. O que significa isso? Essa criança, ela está na ausência da crise, ela está brincando, ela está comendo, ela não está vomitando, ela não está sonolenta, nem muito agitada, ela está respirando normal. Qual que é? Eu sei que é difícil a gente falar em frequência de respiração, porque normalmente quem sabe os valores de frequência de respiração são os profissionais de saúde, mas a criança está com a respiração acelerada, ela utiliza alguns músculos que normalmente ela não utiliza na respiração, que a gente chama isso de esforço respiratório. Então, aqui acima aqui acima do externo, embaixo das costelas, ela respira com dificuldade. Ou febre elevada, por exemplo, num caso de infecção, uma febre elevada em que aquela febre não baixa. Então, crianças pequenas, então principalmente as crianças abaixo de 1 ano, a gente tem que ficar mais de olho, que são crianças que evoluem para infecções mais sérias. Então, depende muito também da faixa etária e dos sintomas que a criança está apresentando. E a criança com menos de 1 ano, ela não consegue se comunicar, né? Então, por isso tem que ficar de olho ainda mais porque ela não consegue. Então, se os pais não estão ali, principalmente quando já está com um pouco de dificuldade na respiração, né? Sim. Uma crise de asma, por exemplo, também ela pode levar à dificuldade respiratória, né? Então, os sinais de gravidade, eles são bem parecidos, mas a gente tem que ficar de olho, principalmente em dificuldade respiratória. E as crianças pequenas, né, elas são uma faixa etária que a gente considera de risco. Então, numa criança pequena que não está se alimentando adequadamente, que não está conseguindo mamar, que está vomitando, que de repente alterou, estava bem, de repente está mais sonolenta ou está mais agitada, está com a respiração acelerada. Tem alguns pais que têm aquele aparelhinho, né, que é o oxímetro de pulso, também é uma forma da gente monitorar se essa oxigenação está baixa ou não. Então, tudo isso nos leva a reconhecer uma crise ou uma infecção mais grave. Eu até, claro, aqui no podcast eu acho que eu não comentei, mas com algumas pessoas que são mais próximas, eu até comentei que com o Cauê eu tive um susto muito grande em novembro de 2022, né? Porque ele nunca teve essa tosse, que eu falo que é uma tosse seca, assim, porque é uma tosse bem diferente do que quando era só resfriado, né? E o dele começou a tossir, depois começou a vomitar. Até a gente estava aqui perto de Guarapuava, mas não era bem aqui em Guarapuava, ele veio todo o caminho vomitando. E foi aumentando, assim, sabe? Depois ele começou a perder a voz, só que eu não tinha me ligado que a voz era porque a garganta dele já estava, tipo, fechando, sabe? E aí quando eu levei ele no hospital, realmente, assim, ele já estava... Tipo, quando eu estava no hospital, já os batimentos cardíacos dele foi para 38, assim, nossa, para mim foi um desespero, né? E depois até eu comecei a levar com você, né? Agora, tipo, graças a Deus tá sendo acompanhado, tá bem melhor, né? Mas eu acredito que para os pais, né? Porque ele era pequeno, assim, mas ele já tinha acho que seus 3 anos ou perto dos 3. Mas para os pais que tem criança pequenininha, bebezinha, assim, para identificar, eu acredito que é bem complicado, né? A gente tem uma certa dificuldade porque as crianças pequenas, elas podem piorar também de uma hora para outra. Às vezes você pega uma criança um dia que está só com o narizinho trancado e no outro dia já pode evoluir para dificuldade respiratória. Então esses sinaizinhos, assim, as mães já sabem, né, quando os filhos não estão muito bem, quando muda um pouco o comportamento. Não quis aceitar muito a mamada, achou que está mais sufocado. É melhor levar para avaliação, né, do médico, do que às vezes ficar esperando, né? Não digo que todo sintoma você deva levar no pronto-socorro, no pronto-atendimento porque às vezes eu até esperei um pouco, né? Mas às vezes pode ter aquelas mães que às vezes qualquer sinalzinho, às vezes já correm, né? E às vezes lá também tem muitas pessoas já esperando para ser atendido, né? Daí às vezes tá espirrando, já leva, né? E acaba também
está sofrendo com a demora, às vezes fica, né? Então não são todas as vezes que a gente precisa se preocupar. Até porque a febre, por exemplo, ela pode levar também à respiração mais cansada. Então, no momento de febre, a criança pode, às vezes a febre mais elevada, a criança pode ficar com, a gente chama isso de taquipneia, fica com a frequência da respiração um pouquinho mais elevada. Mas se você medica e a febre baixa, essa respiração tem que normalizar. Agora, se ela está além da respiração rápida com esforço respiratório, aí sim a gente precisa se preocupar. Às vezes não precisa esperar ficar com um esforço respiratório, como você mesmo falou, o Cauã já estava vomitando, estava com uma tosse muito intensa, que tem crianças que não, elas acabam vomitando pela secreção, então acaba tossindo demais e vomitando, então às vezes é melhor a gente pecar pelo excesso e ter uma avaliação e ser medicado, né, do que ficar esperando. Mas normalmente as crianças pequenas, elas requerem um pouco mais de atenção, porque elas têm uma chance de evoluir para quadros mais graves. E o pessoal, assim, questão da asma e bronquite, pode um levar para outra criança que às vezes tem asma, pode ter bronquite? Então, existe muita confusão com relação aos termos, né? Existe confusão entre asma, bronquite, tosse, tosse alérgica, por exemplo. Então, são termos que são popularizados, mas hoje a gente chama de asma. Então, aquela doença em que a criança tem crises recorrentes, né, frequentes, de tosse, às vezes acompanhada de falta de ar estiado no peito, ou às vezes só tosse, que pode ser alérgico ou não, a gente chama de asma. A bronquite, ela é na maioria das vezes, uma infecção nos brônquios. Então, a gente não usa mais esse termo e existem outras doenças de pulmão que a gente também pode chamar de bronquite, como a bronquite do fumante. Então, essa doença bastante comum em que a criança tem muita tosse seca, fica com falta de ar, às vezes está acompanhada de rinite, pode ter alteração na pele também, que chama de dermatite atópica, a gente chama de asma. Então bronquite não existe mais. Não existe. E às vezes isso também gera um pouco de confusão, porque quando a gente fala, olha, seu filho tem asma, os pais normalmente ficam preocupados, porque todo mundo associa a asma a uma doença mais séria e a bronquite uma doença mais leve. E isso não acontece mais hoje em dia. Então, é bom sempre a gente nomear, né, a doença para os pais também entenderem a forma de tratar, a forma de prevenir, então fica um pouco mais fácil. Existe a asma que ela é bem controlada e mal controlada. Então, a asma, ela pode ser ruim? Pode, mas ela também pode ser leve. Então, depende muito do paciente, depende da pessoa, depende da idade e tal. Então, a gente precisa mesmo orientar bem aos familiares, aos responsáveis do paciente, o que o paciente tem, o que a gente suspeita, qual que é a suspeita de diagnóstico, para não ficar essa confusão, porque às vezes um fala asma, outro fala bronquite, né? E até eu ia perguntar a questão quando fala que, por exemplo, meu filho tem asma. Aí eu sei que nem o Cauã, ele joga futebol, começou a jogar futebol no soccer todas as terças, todas as quintas, né? Mas eu acredito que para alguns pais fica aquela questão, nossa, mas se meu filho tem asma, não vai poder jogar futebol, não vai poder jogar vôlei, não vai poder praticar nenhum esporte, né? Acho que o pessoal já fica também tipo, preocupado assim, nessa questão, não vai poder correr, não vai poder fazer algum exercício, mas né? Isso é uma preocupação, mas também é uma coisa que também está enraizada e as pessoas acham que quem tem asma não pode fazer. Pelo contrário, a gente estimula muito a atividade física na criança asmática, até para melhorar o condicionamento, fora todos os benefícios do esporte. O que a gente precisa fazer é tratar essa criança adequadamente para que ela possa praticar o esporte, assim como uma criança normal, que é o que a gente busca no nosso tratamento e no nosso acompanhamento. Então, assim, na maioria das vezes com o que a gente dispõe hoje em dia de medicação, de controle, a gente consegue que a criança tenha uma vida normal. Então, pode brincar. Não tem essa restrição, assim, tipo, meu filho vai poder jogar futebol, não vai poder correr, não vai, né? A gente só precisa
primeiro, né, diagnosticar corretamente e orientar essa criança para que ela faça o tratamento adequado para ela poder brincar normalmente, mas ela pode e deve fazer atividade física. Porque eu acho que é uma coisa que, né, não sei se agora ainda, mas antigamente o pessoal achava que não podia, né? Sim. Você tem asma, não vai poder correr, Sim. não vai poder jogar futebol, É que tem algumas crianças que têm uma certa limitação e o esforço físico, né, na hora que a gente faz exercício, principalmente num dia como hoje que está muito frio, quando o ar frio ele entra na via respiratória, a gente tem uma musculatura nos brônquios e ela se contrai. Então, isso dá a sensação de falta de ar. Então, se a criança está recebendo a medicação adequada ou se ela tem uma orientação adequada, ela não vai ter isso, né? Esse sintoma ruim. Então, na maioria das vezes, a criança consegue ter uma vida normal, fazer qualquer atividade física que ela queira. Se tiver em crise, né, a gente pede para evitar, mas pelo menos no período que estiver doente. Mas se ela está bem, até faz parte do tratamento a atividade física. Vou pegar minha colinha, gente, porque hoje as perguntas aqui foram bastante. Eu brinquei com a doutora Mariana aqui, teve só 20 perguntinhas aqui, né? Então tá grande ótimo. A lista hoje, né? Ótimo. Até teve uma aqui com o aquecimento, como o aquecimento em ambientes fechados, né? Até eu comentei no caso do Cauã, eu achei que fosse por causa da piscina, que a gente estava num lugar que tinha piscina, era tudo coberto, né? Tudo com vidro em cima e a piscina estava bem aquecida, né? Até uma coisa que eu estava lembrando aqui lendo, isso pode ter alguma influência na parte de alergias respiratórias? Olha, a mudança brusca de temperatura, ela também pode ser... Por exemplo, até que a gente está com o ar ligado agora que está frio, né? A gente está no 29 aqui, mas aí, por exemplo, se a gente sair daqui e ir lá fora, que está bem frio, assim, sem desligar um pouquinho antes também, né? As pessoas asmáticas, elas têm uma que a gente chama de hiperreatividade brônquica, né? Os brônquios, eles são mais sensíveis. Então, ao exercício físico, ou se você está num ambiente quente e você vai para o ambiente frio e vice-versa, você pode ter sintoma. O ar-condicionado, aquecedor, né? Todos esses dispositivos ou que esfriam o ar ou aquecem o ar, eles também geram um ressecamento do ar. E a gente pode observar também quando o clima está mais seco, não só quando ele está mais frio, as pessoas também têm mais crises, porque tudo isso faz com que os brônquios fiquem mais sensíveis, a nossa defesa normal do trato respiratório diminui, então acaba que a pessoa pode ter sintomas. Então, o que a gente orienta, né, no caso do ar-condicionado, por exemplo, ou do aquecedor, agora no tempo frio, é que ele não fique ligado direto. A gente pode aquecer, porque como a gente tem uma temperatura muito fria, aquece o ambiente e desliga. Não deixa o tempo todo, não pode dormir com o ar-condicionado ligado ou o aquecedor ligado, porque isso vai diminuir. Não quer dizer que você vai ficar gripado. Para você ficar gripado, você tem que ter contato com o vírus, né? Mas as crianças que têm asma, elas podem ter sintoma, pode ter tosse, pode ter falta de ar se ficar muito tempo exposto ao ar frio, ao ar seco, ao ar quente há muito tempo, né? Então, há alguns cuidados que a gente precisa ter com relação aos pacientes asmáticos, às vezes evitar essas mudanças bruscas, a história do colocar um casaquinho, né? Precisa se agasalhar, não precisa exagerar, né? Mas precisa se agasalhar, cuidar com... vai brincar, a criança vai brincar nesse frio à noite, vai tossir. Então, assim, porque a via respiratória do asmático, ela é mais sensível. Então, a gente precisa ter alguns cuidados agora, nessa época do ano, assim, que acabam diminuindo, minimizando esses sintomas. Então, viu, as mães que não deixam brincar fora, não são chatas, né, com o frio, né? As mães assim, que não, eu acho, não vão brincar no sereno, a gente quer que a criança tenha uma vida normal, só que às vezes quando tá muito frio, né, e a criança já tem uma doença respiratória, ela pode tossir, ela pode ter uma crise, sim. Então tem que cuidar um pouco quando tá, por exemplo, dias como hoje, dias de muito frio, a gente precisa se agasalhar e se preservar um pouco. Não quer dizer que você vai deixar o seu filho, né,
uma redoma, não é isso, mas alguns cuidados, né? Manter essa criança bem hidratada, manter uma boa nutrição, manter as vacinas em dia, tudo isso também vai ajudar, né? Nessa parte de prevenção, né? Falando um pouco nessa questão de prevenção. Acho que a questão de líquido para a criança no inverno, às vezes para eles, né? A gente já tem que se policiar para tomar mais água, né? E eu acredito que para as crianças, às vezes eles não querem tomar, porque daí eles falam, não tô com sede, tá gelado, né? Mesmo a água natural tá gelada, não quero tomar, então a gente tem que estar oferecendo a água, né? Sim, a gente esquece um pouco, né, no inverno da hidratação, mas a hidratação do nosso corpo é importante para a hidratação desse muco que eu estava falando, que tem na via respiratória. Então, esse muco, ele serve para limpeza da via respiratória. Quanto mais hidratada você tiver, melhor essa limpeza. Então, assim, falando né, simplificadamente, mas é importante que as mães mantenham essas crianças hidratadas e que a gente estimule esse hábito na criança também, para que além de todos os outros cuidados, a criança ainda fique mais protegida. De tomar uma água também, né? É importante porque a gente tem que, né, todo mundo me pergunta muito também com relação a o que eu posso fazer para aumentar a imunidade, existe tratamento para aumentar a imunidade, porque as crianças ficam muito doentes nessa época. Eu acho que maio, junho, julho, que eu falo, maio até começou, esse ano até por ser Guarapuava, que geralmente é frio, até começou meio tarde, né? Porque geralmente começo de maio já tá frio, agora a gente tá no final de maio, né? Sim. Então começou mais tarde, mas esses 3 meses, e geralmente eu acho que você, até por isso que aquele dia a gente brincou no CrossFit, né? Que era a tua safra agora, porque todas as mães já estão desesperadas, Essa época, infelizmente, tem, né, bastante infecção respiratória, piora das doenças respiratórias crônicas, né, como a asma, a rinite, por conta dos fatores climáticos. Mas, assim, além do tratamento adequado das doenças, a gente precisa também cuidar das vacinas da criança, cuidar da questão da hidratação que a gente tem falado, da questão da alimentação também, se essa criança está tendo um bom acompanhamento, se está crescendo, se está ganhando peso. Então, assim, as vitaminas, né, muitas pessoas falam, tem alguma vitamina para aumentar a imunidade? Infelizmente não. Hoje a gente sabe que a gente repõe vitamina quando ela está faltando, quando ela está em deficiência no nosso organismo. Não adianta ficar tomando a vitamina à torto e direito achando que isso vai resolver, não vai. Então, assim, é importante a gente ter alguns cuidados que são cuidados básicos, vacinação, hidratação, alimentação, cuidados com isso que a gente estava falando agora há pouco, com ar-condicionado, com aquecedor, não deixar essa criança se expor quando está muito frio, evitar aglomerações, né? A gente falou muito isso na pandemia, porém, é importante criancinhas, às vezes criancinhas muito pequenas vão para reuniões de família, vão para restaurante, vão para shopping. Isso é complicado, porque o sistema de defesa da gente ele está pronto para agir. Muito pequeno que você fala é meses. Meses. Crianças, por exemplo, crianças que não receberam nem receberam as primeiras vacinas básicas. Você não pode levar num shopping, num restaurante com muita gente, num aniversário. É importante que essa criança, o sistema imunológico ele vai amadurecer, mas também a gente não pode querer que aquela criancinha pequena que nunca teve contato com nada vá reagir como uma criança maior. Então é por isso que a gente precisa cuidar um pouco. É o que eu digo, não precisa radicalizar, mas a gente tem que ter alguns cuidados. Quando alguém está doente, é bom não ficar fazendo visita, né? Ficar pegando na mão, dando beijinho, porque aquela criança ainda é uma criança mais frágil, né? Do ponto de vista imunológico. Então, ela vai ficar mais doente se você passar uma gripe, por exemplo. Existe uma doença agora muito comum que é a bronquiolite, que é uma doença que gera bastante incômodo, as crianças às vezes acabam ficando internadas, e é uma doença causada por vírus. Então a gente precisa cuidar um pouco também
dessa questão de evitar. E a mãozinha, porque eles levam pra boca, né? Sim, Muita gente dá beijo na sim. mão, que fala que Beijo não dá, na e mão, a criança beijinho no leva pra rosto. boca, né? Às vezes a criança pequena já tem um irmão em casa que já traz, né? Já traz E aí escola, você, vezes, né? ainda você vai, fica beijando, pegando na mão. Então, eu sei que dá vontade, a criança é muito linda, né? A gente tem vontade de pegar, de abraçar, mas é importante a gente cuidar com isso, né? Se perdeu um pouco aquele hábito de lavar as mãos, de passar álcool, mas eu acho que principalmente agora, no inverno, a gente precisa retomar um pouco isso e começar a se policiar um pouquinho mais. Eu não sei, mas eu até esses dias brinquei lá no cross lá, que mesmo se eu não, né, algumas vezes eu tomo banho lá mesmo, venho direto pra cá, pra revista, às vezes eu tomo banho em casa, mas eu brinquei que mesmo sem eu tomar banho lá, eu não consigo ir pro carro sem lavar minhas mãos. Eu falei, nossa, essa é uma mania que desde o período do Covid, eu falei, pra mim, é uma mania que pegou, é uma mania muito boa. Eu falei, porque eu tenho que lavar bem minhas mãos. E eu lavo, tipo, desde aqui, nem essas mãos. Eu lavo nem eu lavo do cotovelo pra baixo. Falo, nem essa aqui, né? Sim. E lavo bem e a água sai escura, sai marrom. Eu falo, como é que tem gente que sai daqui ou da academia, qualquer outro lugar, e vai direto pra casa? Porque daí, né, eu tenho 2 filhos, né? Não são tão pequenos, mas são pequenos, né? Aí tu chega em casa, eles iam correndo te abraçar, te beijar, daí imagina você pegar, né, com as mãos ali, né? É importante isso que você está falando, porque a gente acaba também sendo transmissor, né, para as crianças e tal. Eles estão no ambiente da escola, eles estão trocando esses vírus, essas bactérias. Isso é importante para o sistema imunológico. Por que no primeiro ano eles pegam tudo? Eu brinco que no primeiro ano de escola... Os meus 2, eles foram para a escola com 2 anos e 2 meses. E tanto a Júlia quanto o Cauã, no primeiro ano, pegaram tudo. Eu lembro que dava o mês de maio, ele começava a ficar frio, aí dava remédio, daí passavam 15 dias bom, aí de repente já começava o nariz escorrendo, tossindo de novo, dava medicamento de novo, né? Porque eles não estão, o sistema de defesa ele está em desenvolvimento. Aí você coloca a criança num local que está cheio de vírus, cheio de bactéria, eles vão ficar doentes até esse sistema de defesa. Então isso é assim, é ruim para as mães, mas é bom para a criança, porque a criança precisa ter contato para que a criança desenvolva. A gente tem os anticorpos, é como se fosse um banco de dados, assim, a gente tem que ter lá os anticorpos, tanto que o que a gente observou pós-Covid, quando as crianças ficaram fechadas, sem contato, o que aconteceu? Eles voltaram, explodiu, porque porque 2020 foi tudo online, né? Daí quando voltou 2021, eu lembro que algum período a gente mandava com máscara, mas depois começou a sair as máscaras, tirar as máscaras para ir para a escola, né? Daí é ali que, quando a gente tirou as máscaras, daí porque eles ficaram tudo, né? esse período sem ter colonização bacteriana, sem ter contato com outros vírus. Então, assim, isso é ruim, porque né, a criança fica doente, impacta também nos pais, né, nos responsáveis, porém é importante para a saúde da criança também ficar doente. Então, assim, eu só, né, nas crianças bem pequenas, né, principalmente até 1 ano, antes dos 6 meses, tomar bastante cuidado, porque são crianças que têm uma chance de evoluir para pneumonia, para bronquiolite, para internamento, então para doenças mais graves. Então essa idade o cuidado um pouco maior. E falando, né, que eu comecei a falar para ti sobre a questão da imunidade, né? Muitas pessoas querem um remédio para aumentar a imunidade e, na verdade, o remédio está aqui, está na água, está na hidratação, está na comida adequada, está na vacinação, está no controle do peso, da altura. Então, assim, infelizmente, a gente não tem um remédio mágico que a gente possa dar, né? Mas a gente pode tratar um paciente alérgico, por exemplo, para que esse paciente não fique tão doente, que os alérgicos, eles ficam mais doentes, porque como a via respiratória ela está sempre inflamada, facilita a entrada de vírus, de bactéria, então eles pegam mais infecções. Então, se você tratar eles adequadamente, eles ficam menos doentes. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer, mas... A vitamina D, que eu acho que muitas mães devem perguntar se a vitamina D é bom dar, se ela ajuda a aumentar a imunidade, ela só quando está baixa
que é a vitamina D, ela tem Porque aqui também, às vezes agora, né, que começa a esfriar e chovendo, né, que nem aqui choveu ontem, hoje, né, às vezes baixa um pouco, porque daí a gente não consegue pegar o sol, né, quando tá o frio no inverno. Né? A vitamina D, ela teve, assim, um boom, porque hoje ela é considerada um hormônio, né, então ela tem função em vários sistemas do nosso organismo, e na parte imunológica ela também tem uma função. Porém, não tem nenhum estudo concreto que prove que se você tomar vitamina D sem você ter deficiência, melhore ou diminua a incidência de infecções. Porém, assim, na criança que tem problema respiratório, a gente gosta de deixar a vitamina D um pouquinho mais alta, porque algumas crianças, como você falou, não se expõem ao sol, a gente fica muito fechado, o nosso clima é mais frio, mas isso aí a gente acaba dosando a vitamina para ver qual que é o valor, para ver se há necessidade de repor ou não. Mas ficar tomando assim sem necessidade não é bom, porque também o excesso de vitamina ele também tem efeitos colaterais. Antigamente tinha a questão da vitamina C, né? A vitamina C caiu por terra. A gente só repõe vitamina C quando você tem deficiência de vitamina C. Também o pessoal tomava também, né? Achando que ia aumentar a imunidade, né? Infelizmente não. Seria bem legal se eu pudesse chegar aqui e falar assim, ó, até tem algumas medicações que elas estão em estudo, né? Mas não tem nenhuma assim que eu possa falar, olha, use isso, certeza que você não vai ficar doente. Infelizmente não tem. A gente sabe que às vezes a criança tem essas fases de doença, e eu sempre falo para alguns pacientes que a gente tem mais contato, né, que vê, vai passar. Eu também já tive a minha filha que também ficava bastante doente, vai passar, eles crescem, melhora um pouco, mas é que até passar dentro da sua casa é difícil, né? Vai ficar dias sem dormir, criança que não vai para a escola, a gente vê o sofrimento da criança e tal, mas é uma fase, né? Eu desde que o Cauã... Nossa, já 30 minutos? Meu Deus, acho que eu não fiz. Eu olhei até aqui agora e falei, meu Deus, não fiz acho que nem a 9ª pergunta ainda, já estamos em 30 minutos, né? Tem bastante coisa para falar. Nossa, é muita coisa, né? Porque eu falei um assunto que agora tá um boom, todo mundo quer saber, pai, vós, mães, todo mundo que tem criança em casa, né? Quer saber, porque é um assunto agora que, principalmente aqui em Guarapuava e região, que é bem frio, né? Então o pessoal, né, tem interesse em saber. Eu, desde que o Cauã teve aquele episódio, que foi em novembro de 2022, ele começa com a tosse, eu já não durmo mais. Eu acho assim que... Acho não, eu traumatizei, né, porque pra mim foi um susto, né, que eu fui com ele pro hospital, fiquei até outro dia, então realmente foi uma crise, que foi domingo à noite ainda, foi uma crise bem forte. Ele começa a tossir, eu já começo a me desesperar, sabe? Aí já começo a fazer, porque às vezes quando eles estão bem, a gente sabe, eu mesmo falo, nossa, eu relaxei. Aí começa a tossir, eu já lembro de tudo, né? Aí eu falo, aí faz tudo bem certinho, né? Porque quando ele tá bom, um período, fala, ai, não vou fazer, tá bom, né? Aí começa a tossir, eu já começo a ficar apavorado, já faço certinho, já dou o xarope, né? No caso dele, eu faço a bombinha ali, mas é punk pra quem é mãe, né? Porque dá aquele desespero, né? Que tu não fica a noite toda acordada junto ali do lado, ver se tá respirando bem. A gente fica preocupado, né? O filho... E a gente fica preocupado que a gente às vezes deixe de passar alguma coisa e a criança piora. Então a gente fica, ainda mais quem teve já uma situação assim de estresse muito grande, né? Filho em pronto-socorro e tal. Então, sempre eu falo isso para os pais, né? O importante do tratamento e da avaliação, né? Principalmente falando da avaliação do especialista, a gente tentar evitar esses episódios traumáticos, né, de ida pronto-socorro de madrugada ou ida a internamento, né, porque tudo isso impacta também na qualidade de vida da criança, até você tirar o trauma de uma criança que foi para o hospital e teve que tomar soro ou teve que ficar no hospital, demora, né, então assim... É importante, né, que a gente oriente, que a gente faça o tratamento adequado, porque
o tratamento, por exemplo, falando em asma, ele reduz muito isso que a gente chama de morbidade. Não é só mortalidade. A morbidade é faltar escola, é não conseguir fazer atividade física, é internar, é ficar indo para pronto-socorro do hospital, é ter que ficar usando remédio para aliviar o sintoma o tempo todo. Então, tudo isso impacta na qualidade de vida, né? E não é só da criança, é dos pais também, porque aí a gente fica preocupado com qualquer tosse, Então, assim, depois que você aprende a manejar, né, e a entender como que é a doença, o que você tem que fazer, né? Até hoje é interessante que tem algumas orientações de plano de ação do que fazer na crise, por exemplo, de asma. Então, as mães, às vezes, né, que tem pacientes que têm crises mais graves, a gente elabora lá, faz isso, faz aquilo. Tem como se fosse um guia com um guia, todos. como se você... para tentar evitar que a mãe tenha que sair ou que vá para o pronto-socorro, né? Então, às vezes a gente consegue fazer isso. Tem alguns pacientes que infelizmente são mais severos, são mais graves, que acabam tendo que ir mesmo assim para o hospital, às vezes precisam do oxigênio e tal. Mas na maioria das vezes com essas orientações a gente consegue controlar e melhorar também essa confiança, porque... eu acho que muito depois que tu vai aprendendo meio que, não o passo a passo, mas meio que um guia, o que eu faço? Depois desse passo, eu vou para qual passo, né? Sim. Eu acho que depois que tu vai vindo, aí melhora a confiança da mãe, do pai, né? Não, até aqui eu não preciso sair correndo para o hospital. Sim. Não, se passou desse passo, então aí já eu tenho bom que eu tenho que ir para o pronto-socorro, sabe? É importante isso tanto, né, falando em asma, quanto alergia alimentar, por exemplo. Tem alguns pacientes que precisam ter medicação em casa para que você, antes de ir para o hospital, você já tenha alguma coisa em casa. Então, é importante ter essas orientações para que a vida não fique... Porque já é difícil você ter uma criança doente, né? Eu acho que a gente precisa fazer o possível para facilitar a vida, eu acho que né? pra gente, né, que é mãe e pros pais, ou quem, né, que tem criança que mora com os avós, com as avós que cuidam, eu acho que quanto mais uma vida, que eu digo normal, assim, da criança poder ir para a escola, poder brincar, poder fazer uma atividade física, ou até mais que uma que ela gosta, né? Eu acho que quanto mais normal, facilita, né? Porque a avó, a mãe, tudo, não quer que a criança fique só em casa, ou que chegou frio, perde um monte de aula, ou chegou o inverno, não posso mandar para a educação física, não posso mandar para o futebol, porque... vai dar uma crise de asma ali, então a gente quer que tenha uma vida normal, assim, né? Isso tudo impacta, né, no dia a dia da criança. A criança também fica mais excluída, porque acaba não podendo fazer as atividades que os outros coleguinhas fazem. Eu gosto sempre de perguntar à criança que fica um pouquinho maior, fala assim, quando você corre com os teus amigos na educação física, você cansa mais que eles ou não, porque a criança já sabe, né? Então a criança já entende, algumas crianças já entendem. Então é importante a gente avaliar tudo isso em consulta, né? E até para a gente entender se essa criança está bem com o tratamento que a gente passou ou não. Existe um guia, né, de tratamento da asma, por exemplo, que ele é como se fosse uma escada. Então, quanto mais sintoma ou menos controle da doença a gente vai subindo o nível de medicação. Então, você vai aumentando, você vai acrescentando as medicações e à medida que a criança vai melhorando, a gente vai também fazendo o inverso. Então, cada paciente tem uma avaliação, tem uma classificação e tem um tratamento. Então, tudo isso a gente consegue orientar os pais, né, na hora da consulta, consegue orientar o que fazer na crise, o que fazer para prevenir a crise. Então, com o manejo, né, com o passar do tempo, os pais vão ficando também mais tranquilos, né? Já vai aliviando, né? Sim. Até aqui tem uma pergunta bem legal. A gente já estava falando dos alimentos, né? Mas aqui falamos um pouquinho das vitaminas, se tem ou não. E tem alguns alimentos que podem ajudar a fortalecer o
sistema imunológico contra as alergias respiratórias nos invernos. A gente falou das vitaminas, né? Mas na alimentação tem alguns alimentos que você fala, esses são bons para... Então, não tem, mas eu gostaria de salientar, assim, a questão do aleitamento materno, né? Que o aleitamento materno, que é a criança mamar no seio, né? Ele protege muito a criança. No leite materno a gente tem anticorpos, né? E além de tudo, a gente sabe que a criança que mama no seio, ela tem uma incidência menor de alergias e de asma também. Então, incentivar o aleitamento materno, esse é um ponto muito importante para que a gente, né, fale aqui pelo menos por 6 meses, mas hoje em dia a Organização Mundial de Saúde recomenda que você amamente o tempo que você quiser, né? Isso a gente sabe que tem evidência científica. Existem alguns estudos com alguns alimentos, né? Por exemplo, alimento rico em ômega 3 ou até suplementação com ômega 3, tanto para gestante quanto para criança, para prevenção de alergia, mas nada assim conclusivo. Existem alguns probióticos também, que são bactérias boas, que podem também, tudo em estudo. Então, assim, não existe nenhum alimento que eu possa falar assim para você, com certeza que consuma isso que você vai. Agora, tem um mito muito grande com relação à tosse e à asma, que é o leite. Então, isso é verdade. muitas pessoas falam assim, eu tirei o leite do meu filho porque o leite dá catarro, o leite dá muco. Isso não é verdade. Então, assim... 40 já? Meu Deus! Cuidar assim, com restrições alimentares sem necessidade. Às vezes a gente pensa que restringindo algum determinado tipo de alimento, a gente vai estar fazendo bem e às vezes não. Então, a gente só retira o leite quando a gente tem evidência de que a criança tem alergia ao leite. Mas não por causa da asma. Não por causa da asma. Então, assim, cuidar com alguns alimentos que as pessoas falam que pioram e às vezes não tem nada a ver. Ó, Valéria, aqui já entrou um pro nosso... Não mais tem saúde, nada menos fake news, né? Já entrou um porque assunto todo mundo aqui. fala assim, o leite dá catarro, a criança mama. Às vezes a criança mama e tosse não pelo leite, mas porque na hora de mamar estimula a secreção ali, a criança tosse, não tem, ou às vezes tem um pouco de refluxo e acaba piorando a tosse, então não tem muito a ver com o leite em si. Então cuidar também com essas restrições à toa. Mas essa questão dos alimentos é bem o que a gente estava falando há pouco sobre as vitaminas, né? É importante que a criança tenha uma alimentação balanceada e que não tenha uma alimentação, porque a obesidade e o sobrepeso, elas também estão relacionadas com piora da asma. Porque a pessoa obesa ou com sobrepeso, ela tem um processo inflamatório no organismo e a asma, ela é inflamação. Então, o número de crianças com obesidade ou sobrepeso é bem alto, né? Sim. Então, cuidar com a alimentação, né? A gente fica às vezes parece que o médico fica falando isso, né? Mas é importante, né? É muito importante a gente sabe que uma criança ela vai querer eventualmente comer alguma coisa ou outra que não é saudável, mas é importante que no dia a dia a gente procure, né? Que essa criança tenha uma alimentação saudável e isso sim aumenta a imunidade, isso sim faz bem para a criança, sabe? Eu acho que a alimentação né, que nem eu falo, é o feijão, é o arroz, é bastante legumes, saladas, né, carne Sim. também, né, porque tem algumas crianças que, dependendo da idade, não querem comer carne, nem carne de frango, nem carne de gado, né, tu tenta meio que esconder uns pedacinhos ali, às vezes eles não querem comer, mas a carne é proteína, né, então é bem importante, né. Sim. Daí é tudo, né, frutas, bastante frutas, né, e eu acho que as crianças, nesse ponto da alimentação, eles, não só nesse ponto, em todos os pontos, mas eles se espelham nos pais, né? Então, se o pai e a mãe têm o hábito de comer bastante frutas, né? No almoço tem salada, tem legumes, eles vão ver os pais comendo curiosos, e vão, né, começar a comer também, né? Então, é um exemplo, né? Sim. A criança tem uma fase de seletividade, né, alimentar.
Mas se no teu ambiente sempre tem uma diversidade grande de legume, de verdura, de fruta, de alimento saudável, a criança vai, lógico, vai querer fazer o que os pais fazem. Agora, se só tem pedido de comida, sanduíche, né, os pais comem muito lanches de doce, noite também, né? acaba que a criança vai querer optar por isso, porque realmente é mais palatável, né, em algumas vezes mais. É importante isso que você falou, acho que a gente vê muito o que os pais fazem, né? A gente se espelha, tem um modelo dos pais. Então é importante também que os pais passem isso para os filhos, né? A gente não é perfeito, a gente erra em muitas coisas, mas eu acho que quando a criança não se alimenta bem, aí que a gente tem que oferecer, porque um dia ele vai ser curioso e ele vai querer. Um dia pode ser que ele não queira comer brócolis, mas no outro dia ele pode querer. Então a criança é muito, né? Eles variam muito a questão do apetite e tal. Então é importante que eles tenham essa oferta na casa. Lá em casa, até eu lembrei da carne, porque lá em casa o Cauã tá, alguns meses tá nessa questão de não querer comer carne. Eu faço frango, ele come tudo, come o arroz, feijão, salada e vai tirando o frango de lado. Faço carne de gado também, quando eu vejo ele tá comendo tudo o restante, come purê, come arroz, feijão e deixa a carne de lado. Eu falei, gente, mas até pouco tempo atrás ele comia carne, né? E agora tá meio que come tudo o restante e deixa a carne de lado, né? É que eles têm algumas fases, né, de às vezes preferências, né, alimentar, mas não quer dizer que ele nunca mais vá comer. Você sempre tem que estar ofertando, né? Às vezes fazendo algumas substituições, né, de proteína, por exemplo, um ovo, né, o leite. O ovo, às vezes eu faço de manhã ovo mexido, ele come. Eu faço tipo mexidinho ali na frigideira. Peixe, né? Então a gente sempre tem que estar oferecendo, porque pode ser que num dia a criança não coma, no outro dia pode ser que eles aceitem. Então, isso é muito importante para o sistema de defesa da gente, ele tem a ver, a gente tem várias defesas, né? E isso tem muito a ver com o nosso estado nutricional, né, estado mental também influencia, então tudo isso a gente tem que, é um conjunto, né? É tudo um conjunto, né? Sim. Gente, tem muitas perguntas aqui. A Valerie já falou que já deu uns 45 minutos e eu acho que eu não fiz nem 10 perguntas das 20 aqui, né? Nossa, deixa eu fazer mais uma. O Maurício da TV, Laroccara, que me mate, tá? Mas eu vou passar um pouquinho, não vai ser só os 45, né? Essa aqui das vacinas, você comentou de vacinas no geral. Mas existem vacinas ou imunoterapias específicas para prevenir ou tratar algumas alergias respiratórias? Principalmente agora desencadeadas pelo frio, né? Sim. Existe um tratamento, né, na nossa especialidade da alergia que chama-se imunoterapia. E o que é isso? A imunoterapia é uma medicação que é feita com o que a pessoa tem alergia. Por exemplo, eu faço o teste alérgico lá do Cauã. Ele tem alergia a ácaro da poeira. Então, a gente tem a possibilidade de pegar esse ácaro da poeira, colocar numa solução e aumentando essa dosagem com o passar do tempo para que o organismo da pessoa não reaja mais tanto, porque a alergia ela é uma reação exagerada. Então, a gente tenta desenvolver uma tolerância, a gente vai colocando aquele ácaro lá para o paciente tentar não reagir mais tanto. Então, esse é o princípio da imunoterapia. Ela pode ser ou por via subcutânea, injetável, ou por via sublingual. Só que é necessário primeiro fazer o teste, ver do que o paciente tem alergia para ver se dá para fazer ou não a imunoterapia. E ela não é, por exemplo, uma vacina, ela é um tratamento que dura em média 3 anos, 5 anos, porque é um processo lento do organismo. Então, existe essa possibilidade, sim, a partir dos 3 anos de idade, que é um tratamento que já tem estudos a partir dessa idade. Outras vacinas são as vacinas
para prevenção de infecção, porque já que o alérgico fica mais doente, então a gente recomenda a vacina da influenza, a vacina do Covid, a vacina antipneumocócica, que hoje a gente tem algumas outras. E existe também algumas vacinas nos idosos, por exemplo, hoje tem uma vacina nova que está sendo lançada para o vírus sincicial respiratório, então tem, que também vai ser feita na gestante, então tem bastante coisa que a gente pode fazer para auxiliar, né? Mas uma vacina assim em si não existe, existe esse então, tratamento. Teria o tratamento que é em torno de 3 a 5 anos. Isso, que a gente pode fazer. Quando a pessoa, isso também pode ser feito para pólen, para epitélio de animais, funciona muito bem. Para fungo também. Mas funciona também se você descobrir o agente causador, Primeiro né? a gente precisa descobrir algumas o pessoas agente. É difícil, né? Descobrir o que causa, né? Primeiro é necessário fazer o teste para que a gente saiba se a pessoa é alérgica e a quê. Quando a pessoa é muito alérgica a muita coisa, existem pessoas que são alérgicas a tudo, a pólen, a ácaro, a epitélio de animais, a fungo. Nesses pacientes, esse tratamento ele não funciona muito bem. Então, a pessoa tem que ser alérgica a algumas coisas. Então, é importante, nesse caso, procurar mesmo o alergista, que o alergista vai saber orientar se realmente esse tratamento pode ser feito ou não. Até você falando agora alergista, eu até lembrei aqui que a conversa foi tão boa que a gente esqueceu de falar no começo desse episódio que a doutora Mariana Socilotto, né, é alergologista e pneumologista, né? A gente vai falar no final do episódio, eu falei, a gente já foi indo, não tem problema, né, emendando ali, mas depois até a gente pede para o nosso pessoal colocar na legenda, né? Não, tudo bem, as não tem problema. Especialidades. São especialidades bem... Eu gosto muito, né, porque essa parte respiratória é muito bonito, né, eu sempre gostei muito de estudar isso. Aí eu comecei com a pneumo, depois fui para alergia, porque na alergia muitas das doenças são respiratórias, né, e aí a gente acaba estudando tanto a parte da imunologia, que é a parte da defesa, tanto a pele também, então o alergista acaba tendo uma atuação também nessas outras áreas. Mas é bem interessante, eu gosto muito, eu tenho muita coisa para falar, porque é um assunto que eu gosto muito, então... Eu até falei assim, porque acho que foi dos últimos podcasts que a gente fez aqui, é o que mais tem pergunta, né? Porque geralmente eu nem venho com roteiro, assim, a gente nem imprime, né? Porque geralmente são 6, 7 perguntas, daí eu dou uma olhada, não, até que tá tranquilo, vai boa. Aí quando eu olhei hoje, eu falei, nossa, 20 perguntas, né? Hoje nem roteiro, até não vamos dar conta de decorar, né? Não, mas foi ótimo. Eu sei que tem muita questão, né? Mas eu sempre, né, fico à disposição para responder, né? Eu também tenho lá na minha rede social, alguém quiser fazer alguma pergunta. Sua rede social aqui pro pessoal, né? Que a gente vai deixar também as redes sociais, mas até o pessoal já seguir. Doutora Mariana Pneumo Socilotto. Então, né, lá na rede social, se quiser me fazer alguma pergunta relacionada a isso. E também o atendimento, né, no meu consultório, mas eu estou sempre à disposição para, se vocês precisarem, né, para a gente falar sobre isso. A doutora Mariana atende na clínica Bambina, né? Quem é de Guarapuava já conhece, porque é você, seu pai, teu irmão, né? Teu pai já está há muitos anos atendendo na clínica. O meu pai também é dessa área, né? Ele começou como pediatra e depois foi para a área da alergologia, então somos nós dois como alergistas e o meu irmão também junto trabalha na área de neurocirurgia. Então é nossa clínica, nossa família, né? Na clínica atendendo, né? Sim. Ali é a Rua Capitão Rocha, É Rua Capitão Rocha, 2334. A gente até vai deixar tanto o Instagram da doutora Mariana aqui nesse podcast, provavelmente quem chegou até o final já vai ver que já vai ter antes, não vai ser só no final, né? Mas a gente sempre gosta de ressaltar porque às vezes o pessoal fica com uma dúvida, né? Sim. E até que no Conexão Mais Saúde no YouTube, qualquer dúvida que tiver, pode deixar no comentário aqui embaixo, que a gente vai repassar para a doutora Mariana. Ela responde, a gente passa aqui, passamos no nosso Instagram também. Então eu sempre falo, tem dúvida, deixa a pergunta aqui no YouTube, nos cortes que a gente vai publicar no Instagram, deixa a pergunta também, qualquer dúvida, vou ficar muito feliz em ajudar, em responder.
E nossa gratidão, né, doutora Mariana, que tirou esse Obrigada a tempo tão vocês. precioso de Obrigada estar a aqui vocês conosco, pelo né? convite. Fico muito feliz por estar aqui também, por fazer parte da família de vocês, né? Por cuidar do Cauã. Eu falo, ano passado, depois que eu passei esse perrengue, aí depois março, teve mais um episódio, só que daí março foi, graças a Deus, foi um pouco mais tranquilo, não foi tão assim, tão traumático que nem o primeiro, né? Aí a doutora Mariana começou a me salvar. Eu falei, não, agora eu tô em boas mãos, né? Ai, Tá me obrigada. salvando de todos os perrengues com o Cauã, né? Muito obrigada. E a gente agradece muita confiança, né? Não, e tem que ser assim, né? Eu falo tanto com você, né, que trabalha com essa área de alergia, quanto pediatra, e falei, tem que ser a confiança de mão dupla, que eu falo da família com o profissional, do profissional sabendo que a família também vai estar seguindo os conselhos, né? Isso é muito, muito importante, né, com relação né, o atendimento, a relação do médico com os pais e com a família, isso é bem, bem importante, senão nada dá certo, né? Nem a orientação do médico, nem o paciente não vai entender, não vai fazer, então isso é importante. A gente fala que é essa confiança de mão dupla, né? Tanto da família quanto do profissional, do profissional de saúde. Então, gente, quem ficou até o final, um beijo e até a próxima. Continuem com a gente que sempre tem conteúdo top por aqui. Obrigada.